Olá, agora é a vez da multiplicação e da divisão. Sem mais, vamos lá. Salve, salve! Eu sou o professor Savoy. Essa é a segunda aula das operações básicas com os números naturais. Os números naturais, adição, subtração, agora é multiplicação e divisão. Vamos ver como é que fica isso aí. Tudo pronto? Pega um papel e caneta, anota, que agora você vai precisar. Muito bom. Vimos a adição e a subtração, como é que é? Facinho. Vocês lembram? Não, não lembra? Não lembra não? Volta lá, assiste o vídeo de novo. Agora vamos dar continuação com a divisão, ó, com a multiplicação primeiro e depois a divisão. Vamos lá. A multiplicação, você vai encontrar a multiplicação escrita de algumas maneiras. Ah, não é só com o xizinho? É. Então, o xizinho é a maneira que mais você conhece, ou talvez que você tenha aprendido, né? Mas, assim, né? Ó, 2 vezes 5. Mas existe uma outra maneira que aparece bastante, que é um pontinho. A multiplicação representada por um pontinho. Ou então, às vezes, sem nada. Quando está assim, por exemplo, entre parênteses, aqui tem um ponto, tá? Não está aparecendo, mas tem. Você não está vendo, mas tem um ponto aí. Ou quando aparecem os dois números entre parênteses também, não tem um ponto aqui. Você não está vendo o ponto, mas ele existe. Aqui e aqui ele existe. É a multiplicação. Isso é bastante usado quando você multiplica um número por uma letra. Uma letra não, né? Uma letra representando uma variável, por exemplo, assim, quando você escreve 2A. 2A na matemática quer dizer 2 vezes A. Ou até quando são duas letras, XY. XY, a representação disso é x vezes y, tá certo? Você vai encontrar essas maneiras por aí. E como fazer a multiplicação? Vamos lá. Presta atenção, vem comigo agora, cola em mim, que ela é um pouquinho diferente das outras duas, adição e subtração. Começa parecida, né? Você alinha os números pela casa da unidade. Eu não gosto de falar que é a última casa, mais para frente eu explico por quê. Guardem que é a casa da unidade. E agora, na divisão, desculpa, na multiplicação, a gente vai multiplicar, não multiplicar os números de cada coluna, mas vai multiplicar o primeiro número de baixo por todos os de cima. O segundo por todos os de cima. Vamos sempre multiplicar um de baixo por todos os de cima. Então, vamos fazer primeiro 3. 3 vezes 5, 15. 5 vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3 mesmo. Agora, como nós vamos multiplicar a segunda casa, o 2, que é a segunda casa, essa primeira casa aqui vai ficar inoperante e a gente coloca um zero. Tem gente que coloca um tracinho, pode fazer como vocês quiserem. Eu costumo colocar zero, porque ela não vai ser usada. Multiplicando o segundo número por todos de cima de novo, 2 vezes 5, 10. E agora vou colocar esse 10 embaixo do 2. Aqui e vai um também. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 2. Somando, depois que fizer essas operações, eu somo. 5 mais 0, 5, por isso que eu coloco o zero ali, eu gosto de colocar o zero. 7 mais 0, 7. 5 mais 3, 8. 0 mais 2, 2 mesmo. Então, 125 vezes 23 dá 2.875. É assim que eu multiplico. Esse é o procedimento, esses são os passos. Multiplico
uma casa de baixo por todas as de cima, outra casa de baixo por todas as de cima, sempre deslocando e escrevendo o resultado embaixo daquela coluna que eu estou multiplicando. Quando o número termina por zero, tem aí uma coisinha que pode facilitar a vida de vocês. Vai só facilitar, tá bom? O procedimento é o mesmo, só que eu desprezo o zero. 210 vezes 20, eu desprezo esse zero e desprezo esse zero, como se não houvessem esse zero. Então eu escrevo só o 200, o 21, o 210, este zero eu coloco aqui só para eu não me esquecer. Mas o que está valendo é esse de amarelo. Vezes 20, coloco o 2 como se fosse 2, né? E o zero coloco aqui só para eu não esquecer que eu estou desprezando esses dois zeros. E aí faço a multiplicação como a gente já estava acostumado lá, como fizemos no primeiro exemplo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Ah, então dá 42? Não, não dá 42. E os dois zeros que você desprezou? Os dois zeros que você desprezou agora, eles vão aparecer aqui. Se eu desprezei dois zeros, eu coloco os dois aqui. Então, 210 vezes 20 dá 4.200. Legal? Esse zero aqui. Se você não quiser desprezar, não despreza. Coloca ele aí no número e faz a conta com o zero. É mais fácil assim. Deixa o zero de fora e depois coloca eles de volta, né? Você não pode tirar o zero do número. Você tira só para fazer a conta e depois coloca ele de volta. A multiplicação também, como a adição, a subtração, como toda operação, ela tem um elemento neutro. E o elemento neutro da multiplicação não é o zero, né? Porque se você multiplicar o 4 por zero, não dá 4. O 4 multiplicado por um é que dá 4. Qualquer número multiplicado por um dá 4. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. O 1 é aquele que você vai multiplicar e não vai acontecer nada. Mas e o zero? O zero, a gente coloca ele como um elemento de anulação. Porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Né? 4 vezes zero vai dar zero. Qualquer número, sei lá, 313 vezes zero também dá zero. E até letra, né? Se eu multiplicar, letra que eu digo é a letra variável, né? Mas o A multiplicado por zero também dá zero. Qualquer coisa multiplicado por zero dá zero. E se eu tiver, cabe aqui uma curiosidade, se eu tiver uma multiplicação de duas variáveis que é igual a zero, isso significa que uma das duas é zero. Ou o x é igual a zero, ou o y é igual a zero. Ou o x e o y são iguais a zero. Sempre que o produto é zero, uma das duas é zero. Porque sempre, para dar zero, eu preciso de um termo zero. Não existe dois números que eu multiplico e dá zero se um dos dois não for zero, ou se os dois for zero até. Tudo bem? Tranquilo? Nessa anulação, é importante esse do zero aqui, tira a gente de bastante enrascada em problemas lá na frente. Na adição, nós vimos que a propriedade comutativa é válida. Será que na multiplicação também é? 4 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 4? Né? Parece que sim, porque 4 vezes 2 é 8 e 2 vezes 4 também é 8. Então a multiplicação também é comutativa. Vocês se lembram? A adição era comutativa, a subtração não. E a multiplicação é. E a associação? Posso associar os termos da multiplicação, que não vai alterar o resultado? Vamos ver aqui. 4 vezes 2 vezes 3. Vou fazer primeiro o 4 vezes 2. E daí o resultado vezes 3. Isso é igual a 4 vezes 2 vezes 3. Primeiro eu faço 2 vezes 3 e depois multiplico por 4. Associo 4 com 2 e associo 2 com 3. Isso me parece que vai dar igual, porque 4 vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. E 2 vezes 3 dá 6, vezes 4
também dá 24. 24 é igual a 24. Então, a multiplicação também é associativa. A propriedade associativa também se aplica à multiplicação. A multiplicação tem uma outra propriedade também interessante, que é a distributiva. Ou, como vocês já conhecem aí, chuveirinho, né? A vezes B mais C, ela é distributiva para adição e para subtração também. Se aqui fosse menos, também valia, tá? A vezes B mais A vezes C. Isso é igual. É a distributiva, chuveirinho. Isso é A vezes B mais A vezes C. Se você não acredita em mim, faça aí. Né? Peguem três números e façam essa conta e depois façam essa conta. Você está sem fazer nada, vai fazer isso aí você. Eu não vou fazer, estou cansado. Façam aí que vai dar certo. Essa foi a multiplicação. Multiplica um de baixo por todos os de cima, outro de baixo por todos os de cima e soma o resultado, lembrando de deslocar a hora de escrever o resultado lá. Beleza? Tudo bem? Pegou a multiplicação? Deu para pegar? Muito bem. Agora, preciso da sua atenção para a divisão. A divisão, ela não passa nem perto do que a gente viu aqui já. Não passa nem perto da multiplicação, da expressão. Ela tem um algoritmo próprio. O algoritmo é a sequência de passos que a gente tem que seguir. Então, presta atenção nesses passos. Você vai encontrar a divisão escrita também de algumas maneiras, assim como a multiplicação, ela tem algumas notações. A mais frequente por aí é 2 dividido. 2 vai ficar ruim, né? Vamos pôr um número aqui. Vai ser 4 dividido por 2, por exemplo. Né? Só com 2 pontinhos. Ou às vezes, 4, 2 pontinhos e um tracinho no meio, dividido por 2. Ou também 4 barra 2. Ou também 4 sobre 2. Isso é a fração. A fração é uma divisão. A fração é uma divisão. Você vai encontrar também a divisão dessa maneira, desses quatro jeitos. Tudo é divisão. 224 dividido por 7. Vamos fazer isso. Segue o algoritmo aqui, hein? Olha só. A gente vai colocar primeiro o 224 e vai fazer uma chave para colocar o 7. E vai sempre seguir esses passos. O 2 é menor que 7? Não dá. Não vai dar para dividir 2 por 7. Então eu vou ter que pegar dois números. 22. O 22 consigo dividir por 7, né? Vai dar 3. Ah, por que não 4? Porque 4 vezes 7 é 28, é maior que 22. Eu tenho que procurar um número menor. Porque 3 vezes 7 é 21, eu vou subtrair 22 de 21. Se eu vou subtrair 22 de 21, esse número tem que ser menor. 22 menos 21 dá 1. E agora 1 não dá. Então eu vou pegar o 4, vou abaixar o 4. Olha, sempre que eu fizer esse processo, né, faço a subtração e tenho um número aqui. Sempre que eu colocar um número aqui, abaixando, por exemplo, o 4, eu tenho que fazer a divisão. Depois que eu abaixo, eu tenho que fazer a divisão. Não se esqueça disso. Sempre, sempre. Abaixei, coloquei um número aqui, eu tenho que fazer a divisão. Então, coloquei um número aqui, 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7 é 14, menos 14 dá 0. Tudo bem? Sempre fazendo esses passos. Olha só, se eu chamar este número aqui de dividendo e vou representar ele como desão. Este aqui que está dividindo é o divisor, ele divide o dividendo. O resultado é o quociente. O resultado é o quociente. E o que sobra é o resto, vou chamar de R. Sempre, todas as vezes, o dividendo vai ser igual ao divisor
vezes o quociente mais o resto. Sempre, Savoy, sempre. Sempre, 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 sempre. Vou fazer um quadradinho bonitinho aqui. Tá aí. Sempre, sempre. Sempre, sempre vai acontecer isso. Ah, nunca vai deixar de acontecer? Nunca, nunca vai deixar de acontecer. Sempre o 224 vezes 7, 224 é igual a 7 vezes 32 mais zero. Como aqui o resto é igual a zero, né? Como aqui o resto é igual a zero, a gente chama essa divisão de divisão exata. Quando o resto é igual a zero, a divisão é exata. O resto pode ser diferente de zero? Ah, Isabel, o resto pode ser diferente de zero? Pode sim. Olha aqui, nesse exemplo. 235 dividido por 4. Vamos lá, ó. 235 dividido por 4. O 2 é menor que o 4, vou pegar o 23. Aí, quanto 23 dividido por 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Não dá 6, dá o 5, que é 20, menor que 23. 5 vezes 4 dá 20, que é menor que 23, porque eu vou subtrair. Então, 23 menos 20 dá 3. E aí o 3 não vai dar, vou abaixar o 5. Abaixei o 5, escrevi o 5 aqui, tenho que fazer a divisão. 35 para 4 vai dar 8. 8 vezes 4 é 32. O 9 não daria, porque 9 vezes 4 é 36. E 35 menos 32 dá 3. Então, vamos lá, ó. Dividendo, Dzão, Dzinho, quociente Q e resto R. Perceberam que agora o resto não é mais zero. Mas o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto R. Será que isso dá certo? 235 é igual a 4 vezes 58 mais 3? Eu digo que é. Se você acha que não, faz. 4 vezes 8 dá 232 mais 3, 235. Sempre assim. Sempre o dividendo, o 235 é igual ao 4 vezes o 58 mais o 3. Se você pensar nisso, ó, esse é igual a 4 vezes 58 mais 3. Sempre vai ser assim. Sempre a divisão é assim. Tudo bem, vocês estão me acompanhando aí? Lembraram da divisão? Tá tranquilo? Os passos? Importante na divisão. Sempre que você abaixa um número, sempre que você põe um número aqui, você tem que fazer a divisão. Por que eu estou falando tanto isso? Presta atenção nesse aqui, ó. Vamos fazer este. Você vai ver por que eu estou falando tanto nisso. Que é aqui que confunde muito. As pessoas se confundem nisso. Você não vai mais se confundir aqui. Aqui acabou. Acabou sua confusão. Abaixei, vou ter que dividir. Abaixei, vou ter que dividir. E se eu abaixar, vou ter que dividir. Vai ser sempre assim. Vamos fazer essa divisão aqui então. O 27 ou 2729 dividido por 9. O 27 dá, né? O 27 dá é 3. 3 vezes 9, 27. 27 menos 27 dá 0. E agora? E agora continua os passos. Abaixo 1. Abaixo um número, que é o 2. O 2 não dá para dividir por 9. Então abaixo não, não. Eu não disse que quando abaixa, coloquei um número aqui, eu tenho que dividir? Então eu tenho que dividir. Quanto dá 2 dividido por 9? Não dá nenhum. Se não dá nenhum, dá 0. 0 vezes 9 é 0. E 2 menos 0 é 2. Agora sim, abaixa o próximo.
Abaixei, tenho que dividir. 29 dividido por 9 dá 3 de novo, porque 3 vezes 9 é 27. E faço a subtração aqui. 29 menos 27 dá 2. Agora acabou. Não tem mais nada para abaixar. Então, o 2.729 ele é igual ao 9 vezes 303 mais 2. 2.729 é igual a 9 vezes 303 mais 2. Legal? Entenderam? Entenderam mesmo? Entenderam mês, como dizem os mineiros? Então vamos ver este aqui. Vamos ver este, ó. 9.605 dividido por 24. Vamos entender esse algoritmo. Sempre que você abaixa, você tem que dividir, meu amigo, meu camarada, meu irmão, mano. Dividido por 24. Então, vamos lá. 96. 96 dividido por 24 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E mais um que foi 9, 96. Pô, já deu zero de cara aqui, mano. Ó, que legal. Tem problema. O que a gente faz? Abaixa 1. Abaixei, tenho que dividir. 0 por 24 não dá. Dá 0. 0 vezes 24 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Agora sim eu posso abaixar o 5. E o 5 por 24? Abaixei, tenho que dividir. Abaixei, tenho que dividir. Quer que eu repita? Abaixei, tenho que dividir? 5 por 24 não dá, então vai ter que ter o 0 de novo. 0 vezes 24 dá 0. E aí, 5 menos 0 dá 5. Aí acabou, não tenho mais nada para abaixar. Dessa maneira, 9.605 é igual a 24 vezes 400 mais 5. Perceberam? Isso aqui dá um bug às vezes na gente, né? Que abaixei, deu 0, acabou. Não, não acabou. Abaixei, tenho que dividir. Não dá? Dá 0. Mas aí continua 0. Tudo bem, abaixa o próximo. Abaixei, tenho que dividir. Não dá? Dá 0. Aí deu 5, não tem mais nada para abaixar, acabou a divisão. Legal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Por enquanto? Tá bom. Aí sempre que a gente divide, sobra um resto. Ou dá, se for exata, fica 0. Mas eu não posso continuar a divisão. Tinha um lance assim, né? Você se lembra? Aí você põe vírgula, né? Não posso? Em vez de dar 400 e sobrar 5, não pode dar 400, vírgula alguma coisa? Pode sim, pode fazer. E a gente vai ver isso agora, como faz nesse exemplo aqui. 17 dividido por 5. 17 dividido por 5. Como faremos? O 1 não dá, é menor que 5. Vou pegar o 17 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 17 menos 15 dá 2. Bom, podia acabar aqui, né? 17 é igual a 5 vezes 3 mais 2. Mas eu não quero, eu quero continuar. Se você quer continuar, você pode então colocar uma vírgula. E essa vírgula que eu coloco aqui é como se eu tivesse abaixado um 0. E se eu coloquei a vírgula e abaixei o 0, o que eu tenho que fazer? Dividir. Então eu tenho que dividir o 20 por 5. O 20 dividido por 5 agora dá 4. 4 vezes 5 é 20 e sobra 0. Então agora ficou exato, acabou. E se desse um número aqui? Põe outro 0, põe outra vírgula? Não, não precisa pôr outra vírgula. A vírgula só põe uma vez. Aí você pode indo pôr 0, um de cada vez. 0 de cada vez. Pode colocar o 0 assim, indefinidamente, aí até chegar no resto 0.
Legal? Tá bom. E se a gente fizesse uma divisão de um número menor por um número maior? Como é que vai ser isso aí, né? Vamos fazer aqui, vamos pegar aqui, vamos imaginar aqui uma divisão de um número maior por um número menor. Vamos apagar esse aqui e vamos dividir assim, sei lá, fala qualquer um aí. 17, não, vai dar muito confuso. Vamos dividir 5 divide by 25. Um número menor que é 5 dividido por um número maior, que é 25. Vamos lá, 5 dividido por 25, então? Vamos lá, o 5 é menor que o 25. Tem como eu começar com vírgula já? Eu já começo com vírgula? Não, porque não dá para fazer vírgula. Então eu coloco zero vírgula. Vou colocar uma vírgula, coloco zero antes e coloco um zero aqui. Aí pronto, né? Aí pronto. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. E já sobrou zero aqui. Vamos fazer mais um casinho só mais um casinho, tá? Esse aqui, ó. 5 dividido por 8. Vamos lá, ver se você aprendeu mesmo, né? 5 dividido por 8. Dá para fazer? Não dá. Não dá para pegar, não tem mais nada. Então, eu coloco zero, vírgula, e coloco um zero aqui. Aí sim, 50, né? 50 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, 20. E agora? O 2 é menor que o 8. Não dá, eu preciso colocar um zero aqui. O que eu faço? Coloco outra vírgula? Não, não precisa colocar outra vírgula, já tem uma vírgula aqui. Então eu coloco o zero e se lembre, toda vez que eu colocar um número aqui, eu preciso fazer a divisão. E aí eu faço o 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 dá 2, né? Dá 2 que dá 16. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Preciso de mais um zero. Oh, quantos zeros eu posso pôr aqui? De um em um, posso pôr quantos eu quiser. Pus a vírgula, posso colocar zero de um em um. Não posso colocar dois zeros, tá? Posso colocar um zero aqui de novo. A vírgula já me autoriza a colocar quantos zeros eu precisar. Agora, 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 dá zero. Ficamos então que 5 dividido por 8 é 0,625. É isso aí, a divisão. De vez em quando dá um bug aí na parte de dividir, né? Você começa a dividir e não sabe como é que é o zero, onde é que põe zero, onde é que não põe zero. Então presta atenção que é assim. Quando eu preciso de um zero, eu ponho a vírgula. A vírgula me dá autorização para colocar um zero aqui. E colocar zero quantas vezes eu precisar. Certo? Mas um zero, sempre um. Não se esqueça. Não se esqueça do mais importante. Sempre que eu baixar um número ou eu colocar o zero aqui, sempre que eu colocar um número aqui, ou veio abaixado ou veio pela vírgula, eu preciso dividir. Coloquei um número aqui, preciso dividir. Se não dá, é zero e vamos em frente. É zero para tudo quanto é lado. Mas tudo bem. Acredito que você entendeu. Se você não entendeu, volta lá. Assiste desde o começo, de novo, quantas vezes precisar. E anota isso, ó, essas operações são operações importantes. Eu fiz questão de fazer aqui com números inteiros, ou melhor, com números naturais, os inteiros a gente vai ver em seguida, porque isso vale para os inteiros, vale para os decimais. Esse fluxo, esse script aí, esses passos, né, que a gente faz na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão, com
um pouquinho de diferença, um ajustezinho aqui, um ajustezinho lá, vai servir para os outros. Então, aprende bem aqui, aprende bem esse, que eu tenho certeza que aí você não vai ter dificuldade aqui para frente. A gente continua com as operações básicas em números inteiros na próxima aula. Espero você lá. Em té.